A gente traz aqui informações de Porto União, prefeito Eliseu Mibach retornando das férias no último dia 1º, e logo no primeiro dia tivemos, no primeiro dia do mês de março, tivemos chuvas torrenciais que trouxeram alagamentos em várias partes das Gemas do Iguaçu. O problema é que o alagamento em alguns pontos da cidade, ele acaba começando em Porto União e terminando em União da Vitória. Com isso, obras estruturais para melhorar o problema, para amenizar esse problema, seriam de fato bem complexas tais obras. Então, o prefeito fala o que pode ser feito para amenizar. O prefeito fala também sobre o que a prefeitura em si fez ao longo daquela madrugada e também no dia seguinte para auxiliar então e colaborar para a limpeza da cidade, mas chama a atenção para a quantidade de lixo. Esse assunto eu já mencionei no dia seguinte que da chuva. De fato, muito lixo jogado, e isso vai para as bocas de lobos, entupindo e trazendo um transtorno ainda maior. Acompanhem a fala do prefeito Eliseu Mibach quanto aos problemas dos alagamentos registrados na noite do último dia 1º de março. Eu retornei ao comando do município já com muito trabalho. Na terça-feira à noite já estávamos reunidos com os nossos secretários, embora eu ainda estava de férias, mas me reuni com todos por ocasião das chuvas e já determinamos cedo parassem todas as obras que estavam em andamento para fazer a limpeza na cidade. Então, concentramos todo o pessoal na conservação, na limpeza da cidade. Tivemos muitos problemas por ocasião da chuva, a Defesa Civil também foi acionada já na terça-feira à noite, enfim, vamos recuperar tudo para esquecer aquilo que passou. Mas, além de nós esquecer o que passou, nós precisamos sempre nos conscientizar das nossas responsabilidades. E aí, por isso que a gente sempre comenta com as pessoas, para não deixar lixo nas ruas, para não deixar entulho em cima das calçadas, porque todo esse entulho com a chuva acaba indo para dentro do bueiro. E aí começa a dar os transtornos e começam as reclamações, mas muitas vezes nós também temos que ter a consciência daquilo que nós temos que fazer. Então fica aí, mais uma vez, a gente sempre falou isso, fica a dica aí para que todos prestem atenção com relação ao lixo, com relação aos entulhos, porque a água vem forte e leva tudo para dentro do bueiro. E a tendência é acontecer isso cada vez mais, vai acontecer mais seguido. Nós vemos aí o exemplo de Petrópolis, por exemplo. Choveu mais de 200 milímetros em 2 horas. Lá, infelizmente, teve 232 óbitos. E a cidade acabou com tudo. Nós vemos aí cidades de Minas Gerais, cidades de outros cantos do mundo aí, do Brasil, todas alagadas. Aqui em Porto União, tivemos problemas, nós temos algumas situações que não tem como, mas felizmente conseguimos resolver tudo, estamos trabalhando, vamos recuperar os estragos, mas foi quase 100 milímetros de chuva em 2 horas. Cada vez que isso acontecer, vai dar transtorno, vai acabar entrando água em algumas residências, em alguns imóveis comerciais, e aquelas residências, imóveis comerciais que ficaram um pouco mais baixo do que a rua, vai acontecer esse problema sempre. Então, muitas coisas não tem o que fazer. Embora nós vamos fazer mais tubulações, nós vamos trabalhar muito nessa questão para que possa se resolver os pontos críticos da nossa cidade. Agora, tem casos que não tem solução. Um exemplo que eu cito agora é ali na frente da Havan. Para onde que nós vamos escoar a água? Eu não posso entrar na cidade de União da Vitória e fazer tubulações. E também o prefeito de União da Vitória também não tem a obrigação de fazer tubulações dessa natureza, porque também é cheio de problemas. As 2 cidades têm problemas com relação a águas que inundam as ruas por ocasião de fortes chuvas. Então tem coisas que é impossível, até porque não tem nem como fazer uma tubulação ali da van ligando lá no rio. Não existe, tem obras que são impossíveis de fazer. E isso não é culpa nossa, não é culpa minha, não é culpa do Bachir, que é o prefeito de União da Vitória, porque nós sempre fizemos o melhor pela cidade. A cidade foi crescendo, foi se desenvolvendo e agora chega um momento que é impossível fazer uma tubulação gigante. Isso acontece em São Paulo, seguidamente, acontece em outras cidades, outras regiões, não tem como você passar uma tubulação por baixo de um prédio, por exemplo. Então é uma questão que nós vamos ter que ir
acertando aos poucos. Nós temos alguns pontos críticos, como por exemplo ali no Clube Concórdia, aquelas ruas vão ser todas asfaltadas, vamos colocar tubulação maior. Nós temos aí outros pontos de alagamento que a gente vai tentar ver. Temos uma questão muito crítica lá na rua André Lube, tem uma questão crítica lá na rua Hilário André Desorte, mas tem coisas que a gente não consegue resolver, mas vamos tentar fazer o melhor e temos certeza. Ontem, inclusive, recebi ligações, uma pessoa ali do bairro São Pedro, recebi outras ligações parabenizando porque nós resolvemos o problema que tinha quando chovia muito forte e que as pessoas ligaram agradecendo pelo trabalho que nós fizemos, que resolveu o problema. Mas também, muitas vezes resolve, e às vezes não resolve, mas sempre procuramos fazer o melhor. E assim, segue o barco. Vamos limpar toda a cidade, vamos deixar tudo em condições novamente, vamos trabalhando na infraestrutura, a fim de prepararmos a cidade para qualquer evento climático que possa acontecer futuramente, e pode ter certeza que vai acontecer muito mais, e por isso a gente sempre bate na mesma tecla. Não deixe lixo jogado nas ruas, porque vai tudo para dentro do bueiro e acaba entupindo o bueiro e depois o transtorno é grande para todos nós. Não deixe entulho nas calçadas, porque vai tudo para dentro do bueiro e depois o transtorno é muito grande. Então, está na hora de todo mundo se conscientizar, de ver que todos nós temos uma responsabilidade e muitas vezes, isso causa transtornos que não tem culpados daí. Não adianta culpar a administração pública, não adianta culpar prefeito, culpar vereador, mas é nós que temos que fazer a nossa parte. Manter tudo limpinho, bem arrumadinho, cuidar da frente da nossa casa, cuidar do passeio da nossa casa, cuidar das ruas, enfim. Esse é o desafio e é isso que a gente sempre pede. E a gente espera que seja ouvido.